Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um BH Podcast, o podcast de Belo Horizonte. E hoje nós temos aqui, como sempre, né, mais um tema muito interessante, muito legal. E para você que curte a área de design, curte a área de desenhos em geral, de comunicação visual, eu tenho certeza que você vai gostar muito do bate-papo de hoje. Nosso convidado de hoje é o Arnaldo, que é ilustrador, designer e facilitador visual. Seja bem-vindo, Arnaldo. Obrigado, Leandro. É uma alegria aqui estar participando desse podcast. Já acompanho o trabalho, parabenizo e agradeço pela oportunidade de dar voz a temas tão interessantes. Estou muito feliz com essa oportunidade. Não, eu que agradeço demais a participação, ter aceitado o nosso convite, e principalmente eu já tô dando uma olhada aqui na mesa, já tô achando assim, o assunto vai render, porque eu gosto dessa área de Legal, atuação. bacana. Já chamou a atenção porque tem vários desenhos aqui. Sim, sim. Como eu já apresentei, você é designer, Isso, ilustrador e Isso. facilitador visual. isso. Para a gente começar a explicar, né, eu já conheço bem a área de designer Certo, e ilustrador, isso. mas o que é o facilitador visual? Pois é, a facilitação visual ela é nova aqui no Brasil. Desde 2015, 16, a partir de 2015 e 2016 ela cresceu muito no Brasil. Ela veio, na verdade, dos Estados Unidos, na década de 70, quando alguns consultores perceberam que associar imagens a informações em grandes painéis tornava o aprendizado muito mais fácil. As pessoas se entendiam melhor quando visualizavam em grandes painéis a informação associada a desenhos. A facilitação visual nada mais é do que resumir conteúdos complexos de diversas áreas em composições visuais simples e claras, sempre associando imagens a desenhos e texto, né? Palavras-chave a imagens ou ícones mesmo. Cada facilitador tem o seu estilo. Tem facilitadores que fazem ilustrações mais complexas, né? Fazem grandes metáforas visuais. Outros são mais minimalistas, trabalham mais com ícones, mas a facilitação, na verdade, é um instrumento mesmo que traz clareza, é um instrumento didático para facilitar a compreensão de qualquer tipo de conteúdo, seja falado ou escrito. Muito legal. E me conta aqui, Arnaldo, para a gente já Aham, começar essa conversa, né? Você tem sim, algum Instagram que a pessoa que está sim. assistindo ou ouvindo esse podcast, ela pode te acompanhar? Tem sim. O meu Instagram é o ArnaldoBHBR, @ArnaldoBHBR. O Instagram é esse. Tem mais algum meio de comunicação que a pessoa pode conhecer o seu trabalho? Sim, tem o meu site tá saindo do forno agora, é o arnaldopedrosa.com.br. Muito bom. E agora vamos começar a falar aqui desse conteúdo que está aqui na mesa. Tá, Apresenta um joia. pouco para a gente, porque alguns traços aqui já chamou a minha atenção. Né? O Sim, que eles representam? Me fala tá. um pouco sobre um deles, né? Ou quem sabe a sequência deles. Legal, bacana. Pois é, eu vou pegar esse aqui, porque com essa ilustração bem simples, né, com traços muito simples, a gente consegue passar a transmitir uma imagem. Aqui eu coloquei alguns balãozinhos em um documento se transformando num painel visual. Isso representa o quê? Representam conteúdos complexos falados ou mesmo escritos, traduzidos visualmente, gerando muito mais atenção, despertando maior o interesse da plateia, do público. Então, esse é o intuito da facilitação. Na verdade, é uma tradução, não deixa de ser uma linguagem. E é interessante que não é uma linguagem. Algumas pessoas falam, a facilitação é uma linguagem nova. Por meio de imagens a gente consegue entender melhor. Mas não é nova, na verdade é uma linguagem ancestral, porque está no nosso DNA. Pensa que desde quantos milhares de anos atrás a gente se expressava, desde as cavernas, né, para antever algum desafio ou para registrar o nosso dia a dia, a gente sempre utilizou de imagens. Inclusive na nossa infância é muito comum até os 5, 6 anos a gente se expressar muito a partir dos desenhos. Só que com a alfabetização a gente acaba deixando de lado esse caminho e indo só para a linguagem escrita. Mas é assim, é uma coisa bem, bem poderosa, bem nossa mesmo, bem humana, né? Uma tecnologia humana. Eu vejo até vários profissionais, principalmente na área de psicologia, que Sim, utilizam dessa isso, técnica, né, sim, para sim, pessoa, para criança, ou até mesmo adultos, exatamente, expressarem aquele sentimento que às vezes não conseguem compartilhar. E exatamente, isso você vê, né, até pela sua experiência, que isso faz parte mesmo do ser humano. faz Como parte. que isso ajuda o ser humano no dia a dia? Pois é, e é muito interessante você me perguntar isso, porque eu iria falar que assim, a minha relação com desenho vem desde criança. E eu sou uma prova viva desse potencial quase que terapêutico do desenho. A minha infância, eu sempre fui um cara muito tímido, muito retraído. Mas por meio dos desenhos eu conseguia me expressar muito bem, sabe? Então era até uma forma de socialização. Eu conseguia colocar ali muitas vezes o que eu estava pensando, ou representar algum personagem, Thundercats, He-Man. Eu lembro na Copa do Mundo mesmo.
Eu me lembro, na Copa do México, tinha um personagem que era uma pessoa com chapéu, um bonequinho, não sei se vai lembrar, um chapéuzão grandão, e a gente fazendo a ilustração ali na rua. Então, assim, é uma forma de expressão que auxilia muito até um autoconhecimento, esse processo de autoconhecimento. E assim, é bom não só para crianças, mas para adultos. A Ana Palu, que é uma das minhas professoras, que hoje, inclusive, ela é uma grande parceira, eu trabalho com ela. Ela tem uma fala que eu gosto muito, que é quando ela fala da criança interior, dos arquétipos de Jung, que é um psicanalista, terapeuta, que ele tem uma linha assim, ele fala que quando a gente desenha para outra pessoa, a gente convida a criança interior dela a brincar com a nossa, porque é uma coisa tão genuína do ser humano que você, muitas vezes, desarma a pessoa, você rompe barreiras. Então, por exemplo, pode ser a pessoa mais sisuda, pode ser o tema mais espinhoso numa grande corporação só com executivos. Se você começa a desenhar ali, você já vai perceber as expressões mudando, as pessoas interessadas. Então, tem um poder, sim, tem um poder bem interessante. Assim. As pessoas se conectam mais Muito mais. por conta do desenho, Exatamente. por conta desse compartilhamento do criativo. Exatamente, elas se conectam mais. Por quê, né? Porque o desenho também, ele desperta, o nosso cérebro, isso a literatura traz muito, né? Tem duas partes do nosso cérebro, o lado direito e o lado esquerdo. O lado esquerdo é o que a sociedade mais valoriza até então, que é o analítico, o resolvedor de problema, o literal. Só que o lado direito, que é o emocional, o criativo e o intuitivo, é o lado responsável pela emoção. Então, na facilitação, quando a gente associa imagens a textos, a gente consegue fazer com que os dois lados do cérebro trabalhem simultaneamente. Isso é muito poderoso para a aprendizagem, mas também para essa conexão. Você se torna mais aberto e predisposto a consumir esse conteúdo. E também tem uma coisa, Leandro, que eu acho muito importante falar, é o seguinte, todos nós estamos mergulhados no mundo visual, né? Assim, aqui, tudo é visual, o mundo, as placas de trânsito, as sinalizações. Quando a gente mergulha no nosso próprio celular, no mundo da web, as redes sociais, os ícones, né? Até os sites, tudo você pode reparar, tem sempre o texto associado a uma imagem, ou tem sempre uma logomarca que traduz o que é aquele aplicativo. E aí, o que acontece? A gente vai para uma sala de aula, a gente vai para um congresso e esquece que a gente está nesse mundo visual. Então, tem algumas pessoas que ainda ficam só no blá blá blá, achando que aquilo vai ser efetivo e suficiente para as pessoas aprenderem aquela informação. Só que muitas vezes esse conteúdo meramente expositivo, em questões de alguns dias ou semanas, aquele conteúdo apagou da mente, assim. Eu ia te perguntar isso, já seria a próxima pergunta, viu, Arnaldo? Sim, Porque sim. para prender a atenção de uma pessoa, Sim, às vezes, dependendo do ritmo que a pessoa está, em 10 minutos ela vai sim, sair daquele ponto de atenção em uma palestra. sim. Tem alguns estudos que falam que o ser humano consegue dedicar atenção em 40, em até Isso. 50 ou 40 minutos. Sim, Né? sim. E o desenho, ele tem essa característica Sim. de chamar a atenção, né? Prender um pouco mais a atenção. Isso é fato? Ou é só um mito da internet? Não, isso é fato. Isso é comprovado mesmo. A gente fala assim, que o fio condutor de uma palestra, quando a gente coloca no papel e começa a fazer uma narrativa visual, porque o que a gente faz nada mais é que uma narrativa visual. A gente transporta, né? A gente gera um conteúdo visual para o que é dito. Com esse trabalho, eu percebo assim, no dia a dia, quando termina a palestra, as pessoas vão lá, gostam de tirar foto e elas comentam, nossa, tá tudo aqui, nossa, que bom que teve você para traduzir visualmente. Agora, muitos falam assim, eu queria ter um Arnaldo para mim, e em todo congresso que eu fosse, se eu tivesse na faculdade o Arnaldo. Então, assim, é uma forma muito poderosa. E aí você fala, é importante distinguir isso também. Tem a facilitação para eventos, que, por exemplo, né, igual esses eventos, eu já fui em dois grandes, por exemplo, o iFestival do Sebrae, o Fire Festival da Hotmart, são eventos grandes, com uma plateia muito numerosa, que muitas vezes o palestrante, ele não consegue fazer, ele não consegue tornar a coisa colaborativa pela quantidade de público. Então, o conteúdo é meramente expositivo. Nesse formato, não tem nada de melhor que a facilitação, porque ela vai garantir que aquela fala seja eternizada. A gente meio que captura, que congela o que foi dito de mais precioso e transforma no visual. Agora, tem outra situação, que são esses eventos mais participativos, né? De cocriação, de brainstorm, essas reuniões corporativas, assim, nós vamos planejar o ano, nós vamos fazer um balanço do ano.
A facilitação também pode acontecer nesse contexto, mas de uma forma mais interativa, sabe? Porque aí sim, todos que estão participando conseguem ver traço a traço que está sendo feito. Olha só. E isso tem um potencial muito, muito bom, porque, primeiro, as pessoas se sentem representadas. Tudo que elas falam vai estar ali no papel. Segundo, as informações estão todas dispostas numa só página. Então, as pessoas conseguem fazer associação entre as ideias de uma forma muito mais fácil, sabe? E elas se engajam muito mais. É uma reunião que ninguém dorme, que ninguém se distrai, é uma reunião que todos participam ativamente, porque ela está associada a metodologias ativas. Então, também é uma possibilidade de facilitação nesses eventos co-criativos, de design thinking, por exemplo, né? Que tem a parte lá da ideação. Nessa é excelente, assim, captar as ideias por meio do visual, isso torna, né, o processo muito mais atrativo. Muito legal. E para mim, pessoalmente, eu tenho uma facilidade muito grande de absorver conteúdo visual. Sim. Então eu mesmo utilizo a organização desse conteúdo de forma quase que um mapa mental. Sim, sim. E esses desenhos depois, quando a gente para observar de uma forma macro, ele vira um mapa mental. Vira. Também, porque ele está trazendo o roteiro do que aconteceu de forma organizada, correto? Exatamente, correto. Algumas pessoas até fazem mesmo essa pergunta, assim, a facilitação visual é um mapa mental? Aí eu digo o seguinte, muitas facilitações nossas têm mapa mental dentro. O mapa mental é uma das estruturas possíveis numa facilitação visual. Não que sejam sinônimos, mas é possível. Porque é fantástico. O mapa mental, né, do Tony Buzan, ele consegue, a partir de uma ideia central, fazer várias associações a partir... Então, esse mesmo pensamento a gente tem na facilitação. Só que muitas vezes não vai ser uma ideia central ramificando. Muitas vezes vai ser um ciclo, muitas vezes vai ser uma jornada. Então, a gente, que é facilitador, a gente tem que buscar a estrutura mais condizente com o que está sendo apresentado. Muitas vezes a coisa é cíclica, muitas vezes a coisa tem início, meio e fim. Outras vezes não, é uma ideia central com várias ramificações. Isso a gente traduz por meio da estrutura visual. Muito bom. Leandro, e você trazendo isso também do mapa mental, até buscando um pouco da minha trajetória quando criança não, já quando adolescente, né? Eu sempre busquei trabalhar, assim, era um sonho meu trabalhar com ilustração. Aí todos me desencantavam, falando, não, ilustração não vai te dar dinheiro, esse negócio de viver como artista não vai dar certo e tal. Aí eles falavam, faz arquitetura, faz publicidade. Eu acabei optando pela publicidade com essa perspectiva de trabalhar com ilustração. Só que aí tá, eu fiz a faculdade, fiz estágio em algumas agências, mas na hora de ir para o mercado, eu tive dificuldade de entrar no mercado da publicidade e precisei optar pelo concurso público. Eu lembro do meu pai falando, Arnaldinho, me chama Arnaldinho, esse caminho de publicidade aí foi bom, realmente você tem muito talento e tal, mas vamos buscar uma coisa segura e tudo. Eu vou fazer um pequeno parêntese, porque isso tem a ver com a facilitação. É até bom a gente entender essa origem também, né, de como chegamos até aqui. Sim, sim. E aí ele falou, vamos lá, né? Ele também era servidor público, minha irmã também foi para o TJ. Aí comecei a estudar para serviço público, só que no primeiro dia de cursinho, eu lembro no Orville Carneiro, lá na Afonso Pena, eu fui me preparar para os concursos de tribunais, era um concurso para o TJ, Tribunal de Justiça. Primeiro dia de aula, assim, eu sento na cadeira e começo a receber aquele conteúdo e entro em desespero, porque aquilo para mim era grego, eu não conseguia entender nada, assim. Aí um dia após o outro eu fui entrando em desespero, quase que abandonei aquilo. Eu falei, não é para mim e tal. Aí o que acontece? Aí meu pai, ele tinha umas apostilas de memorização, eram umas apostilas amarelas do Power Memory. E nessas apostilas tinha técnicas de memorização por meio do mapa mental. E aí aquilo para mim foi um tesouro. Eu falei, nossa, eu vou passar no concurso, eu vou aprender essas coisas com mapas mentais. Isso me ajudou muito. Eu não falo que foi determinante para eu passar no TRE, mas me deu uma grande força, porque eu comecei a pegar essa bagagem que eu tinha de desenho associada aos mapas mentais como técnica de estudo. Então eu falo muitas vezes assim, que eu senti a dor do cidadão, né? Porque a gente como servidor público, a gente tem que olhar para o cidadão, né? Tem que comunicar com ele de maneira mais clara. E muitas vezes ele não conhece nada, a gente fala grego para eles. Então muitas vezes eu falo, eu também senti essa dor. Quando eu comecei a estudar esses termos, para mim era tudo grego.
Então, foi uma muleta, não, foi uma ferramenta poderosa para mim. Não, eu imagino. E o legal é que você descobriu isso como uma forma de aprendizado. Até um Exatamente. tema que a gente estava batendo um papo aqui Sim. agora há pouco, né? A maioria das pessoas não sabem, mas cada pessoa tem uma Aham. forma que tem mais Isso. habilidade ou mais facilidade de Exatamente. aprender um determinado Exatamente. conteúdo. Ou conteúdo em geral. Principalmente aquela pessoa, às vezes, que tá ali ouvindo uma aula de 1 hora, Sim. 50 minutos, né? Que é o padrão de uma aula, e fala Sim. assim, gente, por que eu tenho dificuldade tanto para ouvir o professor falando Sim. e entender, absorver aquele conteúdo? Explica aí Sim. pra gente a sua experiência também nessa área de atuação. Pois é. Tem justamente isso, assim, tem vários estilos de aprendizagem, né? Tem as pessoas que preferem aprender escutando, lendo, ouvindo. Então, assim, 10% tem a pirâmide que traz esse. A gente estava até aqui, né, no celular, trazendo Isso. a pirâmide que mostra que 10% da população, de modo geral, aprende melhor só lendo. Parece que 20 a 30% lendo e ouvindo, e assim sucessivamente. A melhor forma deixa eu pegar a colinha aqui, 10% aprende melhor qualquer tipo de informação lendo, 20% ouvindo, 30% vendo, 50% vendo e ouvindo. Eu vou parar por aqui no vendo e ouvindo, porque até aqui é o que a facilitação garante. Olha, eu vou ver o conteúdo e vou ouvir, então eu vou aprender 50% desse conteúdo. E se a gente for trazer isso na prática, né? Até para a Aham, gente ilustrar aqui, já que a pessoa sim. está ou ouvindo a gente aqui no podcast ou assistindo, Aham, esse vendo e ouvindo seria o quê? Uma pessoa dando uma palestra, uma aula, sim, e você, Arnaldo, ou o profissional, que é o facilitador visual, sim. ilustrando aquilo que está sendo falado. Exatamente, é isso. Por exemplo, essas aulas de PowerPoint, né? O expositor geralmente utiliza alguns PowerPoints e trazem algumas imagens, associações com o que ele está falando. Até aí é vendo e ouvindo também, porque a pessoa está, né, escutando o que ele está dizendo e está vendo o PowerPoint. Só que a facilitação ela tem uma vantagem ainda maior, porque num PowerPoint, por exemplo, as informações elas entram de forma linear, passa um slide, sai um slide, entra outro slide. E isso não cria uma associação, não te dá uma visão sistêmica do todo. A facilitação tem muito essa ideia de one page, todas as informações traduzidas numa só página. Isso, então, é mais poderoso do que esse lendo e ouvindo, porque já é feito à mão. Essa questão também do feito à mão é um importante destaque, assim, porque traz humanização. Sai dessa linguagem fria que a gente conhece, essa linguagem que é Ou até da palavra ensina também, isso, por exemplo, a pessoa fala sobre emoção, né? Se sim, a gente fosse trazer um tema aqui, emoção. Tem muita gente que eu vejo nas palestras ou sim, até apresentações que escreve um slide escrito assim, emoção, a palavra. isso, E como sim, é que a gente poderia representar essa emoção sim. de forma escrita enquanto eu estivesse falando sobre isso, por exemplo? Pois é. Então, isso é interessante. A emoção, o ícone, se eu disser, né, emoção, eu acho que a maioria das pessoas pensa num coração. Por quê? Porque é o item mais óbvio. É quase que um inconsciente coletivo. Que imagens estão no nosso inconsciente? E nós, facilitadores, utilizamos muito desse repertório visual, que são imagens assim que não podem dar dupla interpretação. São imagens muitas vezes literais e óbvias. Quando eu falo ideia, é a lâmpada, né? Trabalho pode ser a engrenagem, ou pode ser uma maletinha. Empresa, um edifício. Então, assim, nós estudamos muito esse vocabulário visual, sabe? Inclusive, nas primeiras capacitações, eu fiz um caderninho com diversas estruturas, imagens visuais para ser o meu abecedário visual, para já ter alguma coisa engatilhada no momento de fazer a facilitação. E engraçado que você comentou sobre trabalho, eu já puxei aqui duas informações, né? Você Sim, falou assim, trabalho pode ser uma engrenagem ou, quem sabe, uma maleta. Ou sim, seja, se for representar um trabalho operacional, talvez uma sim. fábrica, Isso, indústria, isso. uma engrenagem. Se for Sim, representar talvez um corporativo ali, sim. uma maleta já É, encaixaria muito bem. exatamente. Um crachá, por Um exemplo, também é crachá. muito utilizado. Então, assim, a gente tem esses repertórios como estruturas para representar a ideia, o E, conceito. e tudo isso você falou que faz parte de uma estrutura Sim, sim. inconsciente da É, população? na verdade, assim, todos nós temos, assim, no nosso inconsciente coletivo, por exemplo, Isso o aí, que eu, inconsciente coletivo. o inconsciente coletivo. E para a gente saber, por exemplo, a gente joga no Google. O Google é o melhor representador do inconsciente coletivo. Se você for no Google Imagens e jogar algum termo, as imagens que aparecerem ali
são as que estão no inconsciente coletivo. É interessante isso, né? Porque, por exemplo, eu falo em competição, eu jogo competição, aí talvez apareça Olimpíadas, lutas, boxe. Então, assim, a gente bebe muito dessas imagens que estão no inconsciente coletivo, dessas imagens genéricas, para traduzir os conteúdos complexos. Então, é um estudo, né? A gente vive estudando, por exemplo, tanto o ícone é muito bom, é muito poderoso, porque o facilitador precisa muitas vezes fazer desenhos rápidos e simples com poucos traços, porque não tem tempo de fazer um desenho muito elaborado. Então, muitas vezes a gente se utiliza de ícones também para representar uma informação. Deixa eu mostrar aqui, por exemplo, esse aqui. Esse ícone, né, do ímã, Não. atraindo as pessoinhas para Na o hora que painel. você falou ali de um ícone, eu bati o olho no ímã. Pois é, sim, olha só como ele é representativo. Ele mostra, né, ele traduz esse conceito de atratividade, as pessoas interessadas naquele conteúdo. Então, a gente faz parte do nosso repertório mesmo, esse trabalho com os ícones, com as imagens. Muito bom. E esse inconsciente coletivo, você que Aham, estudou publicidade, hoje você sim, atua sim, até em uma outra área também, né? Mas a gente vai até abordar esse sim, tema. sim, Colaborou para você a área de atuação, né? O sim, aprendizado que você teve na publicidade para hoje sim, você desenvolver melhores facilitações visuais? sim, colaborou bastante. Eu atuei como designer gráfico. Então, eu fiz a faculdade, eu me formei no ano de 2000 pela UniBH. E desde então eu trabalho como designer gráfico e ilustrador. E essa visão do design, eu lembro assim, nos primeiros anos de formado, eu fiz muitas peças de branding mesmo, como profissional autônomo, sabe? Fazia muitas logomarcas. E esse processo de você, por exemplo, elaborar uma logomarca, de você mergulhar naquele universo de determinado assunto, fazer o protótipo das soluções, isso também tem muito a ver com a facilitação, porque a facilitação você precisa mergulhar na dor, no problema, na necessidade do cliente, no que ele quer passar, no que ele quer comunicar. Então, esse estudo é praticamente o mesmo, assim, entender a persona, o público-alvo, o que ela precisa. E outra, o design gráfico mesmo. Hoje eu atuo lá no. Explicar isso também, né? Além de facilitador visual, como autônomo, eu também sou servidor do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais desde 2006 e atuo numa área de EAD, que produz os cursos à distância para os próprios colaboradores. E esse trabalho me ajuda muito na facilitação, porque nós recebemos alguns conteúdos, às vezes complexos, e precisamos transformar no curso à distância, no template. Então, eu elaboro desde o banner, a concepção visual, a paleta de cor, a diagramação das páginas, isso tudo a gente estuda e faz. Precisa dar forma, né? O design, né? As pessoas confundem. Design é desenho? Não. O design vem de designar, de dar sentido a. Então, o designer tem muito essa habilidade de tangibilizar conceitos complexos. Então, isso ajuda demais. Até, por exemplo, a diagramação correta, o alinhamento correto, as cores, entender a psicodinâmica das cores, cada cor passa uma determinada mensagem. Isso tudo é insumo para minha atuação como facilitador. E vice-versa, eu aprendo muito na facilitação e levo muitas ideias para essa área, né, do tribunal em que eu atuo. E é legal que lá eu trabalho de forma híbrida, então como até o horário é flexível, eu consigo atuar nos dois trabalhos assim, sem me embananar, de uma Sem ter maneira muito impacto. assim, então é muito legal assim. É tudo uma coisa só, na verdade, é comunicar com clareza. Comunicar com clareza. Você comentou uma frase aqui que é tangibilizar, Isso. é, Tangibilizar conceitos, ideias, tangibilizar conceitos e ideias e concretizar. tornar algo que é complexo simples. Exatamente. E isso me fez lembrar de uma frase, se eu não me engano, é de Leonardo da Vinci, Aham. que a Sim. simplicidade é o último grau de sofisticação. Sim, Já conheceu exatamente. essa Já frase? conheci, eu uso muito ela também. Que legal. E eu vejo que isso é quase que um resumo assim do seu trabalho, porque Sim. é uma palestra sobre, por exemplo, um conteúdo do TJ, aliás, do TRE. Tribunal Isso, Regional Eleitoral. isso. Um conteúdo desse órgão nem sempre é simples, Não, não mas é. precisa ser comunicado de forma simples, né? Como você falou, aquele Exatamente. desafio lá no início, de colaborar com a sociedade, com o cidadão. Exatamente. E Isso. como que foi esse processo? Você já chegou lá, já conheceu assim, eu vou resolver esse problema aqui de um jeito simples, ou você teve um passo a passo, um processo que você também viveu? Não, pois foi tudo um processo. No tribunal foi interessante que antes de entrar para essa área de EAD, de ensino à distância, eu passei pelo cartório eleitoral.
que é onde o cidadão vai para tirar o título. Então, eu entendi muito as questões, as dificuldades do cidadão. Então, eu aprendi a fazer um pouquinho de tudo. Aí eu passei num concurso de remoção que a gente chama, quando eu voltei para BH, eu sempre fui daqui. Fiquei um tempo no interior em cartórios eleitorais, em 2011 eu voltei para cá, para a sede. Aí sim que eu fui para essa área de EAD, já com essa cabeça de entendendo um pouco a dor do cidadão. Sim. Só que nesse primeiro momento, os cursos que eu fazia eram para os próprios servidores. Então, melhorou muito a qualidade desses cursos, porque eu entendi o que o cidadão precisava entender e também do que eu precisava enquanto servidor de cartório lá na ponta. Então, eu pensava, nossa, não vamos colocar isso tão complexo, vamos facilitar essa legislação. Não, essas leis estão muito excessivas, vamos colocar isso como uma leitura complementar. Vamos dar um destaque aqui, vamos fazer um checklist nessa parte. Então, a vivência ajuda muito. E essa expertise também do design me ajudou demais para, por exemplo, destacar os pontos mais relevantes dos cursos que eram desenvolvidos. Então, realmente ajuda muito, assim. Muito bom. E falando novamente seu Instagram, para a pessoa que está Isso. aqui acompanhando o nosso podcast de hoje, né, Tá com o joia. Arnaldo. Isso. Qual que é o Instagram e o site, Arnaldo? O meu Instagram é o ArnaldoBHBR, @ArnaldoBHBR, e o site é arnaldopedrosa.com.br. É isso aí, facinho de você encontrar, só jogar no Google arnaldopedrosa.com.br, Isso. vai localizar. E Arnaldo, para a gente Sim. trazer aqui um pouco do assunto na prática, Sim. para empresas, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho e falar assim, como que o Arnaldo, Aham. como facilitador visual, poderia ajudar uma empresa, uma empresa, por exemplo, de engenharia que está fazendo um conteúdo para facilitar a educação corporativa, né, a comunicação interna, o endomarketing. Sim. Como que você poderia colaborar nesse segmento, por exemplo? Sim, pois é. Então, assim, traz um impacto enorme a atuação do profissional de facilitação. Por quê? Porque a gente entende que precisa ser comunicado, mergulha naquele conteúdo e buscamos imagens que possam representar aquele conteúdo de uma forma mais atrativa. Às vezes, uma estrutura, a gente pode chegar no infográfico. Então, é muito potente, inclusive, até mostrar a plaquinha assim, é uma dúvida frequente das pessoas. As pessoas muitas vezes acham que a facilitação só pode ser feita durante algum evento ao vivo. E não, muitas vezes, nessa situação que você me traz, de uma empresa de engenharia que vai fazer uma cartilha, um determinado material didático, ela também pode contar com um profissional para fazer algum material ilustrado né, antes do evento. Então, assim, a facilitação pode acontecer antes do evento, durante o evento e pós-evento. E muitas vezes nem ser relacionada a evento, pode ser relacionada à educação corporativa, porque, trazendo para o evento, né? Para o evento, muitos apresentadores já me procuram, muitas pessoas que têm algum conteúdo para compartilhar com sua audiência ou com seus funcionários, já me procuraram para fazer um conteúdo, ao invés de um PowerPoint, para fazer um painel só, com resumo daquilo, para apresentar aquela informação de uma maneira totalmente inovadora e mais eficiente. Eu já fiz algumas jornadas ilustradas, assim, que tem a trajetória profissional das pessoas, assim, já fiz 4 jornadas ilustradas, isso é muito legal. Então, assim, pré-evento tem essa possibilidade, substituindo um PowerPoint. Durante o evento é a mais conhecida, a gente está lá ao vivo, muitas vezes a gente põe a cartolina, né, o flipchart no próprio palco, enquanto a pessoa fala, vamos resumindo aquele conteúdo, transformando numa composição visual, e pós-evento também. Muitas vezes o evento terminou e a gente ainda tem um tempo de trazer algumas metáforas, compor melhor, finalizar com mais detalhes o painel. Então, tem essas 3 possibilidades. Mas, assim, a ilustração, o design, esse trabalho todo de diagramação, ele é muito rico, assim, para qualquer tipo de trabalho, em relação a qualquer temática mesmo. Totalmente. Você comentou sobre a área, fazer uma jornada, né, que foi bem Isso, legal. isso. Eu estava até lembrando aqui das pessoas profissionais que trabalham com criação de conteúdo. Eles falam muito sobre a jornada épica de cada profissional, né? Que todo profissional, até você, deve ter a sua jornada de onde você começou até onde você está hoje e os desafios que todo profissional passa. Você já fez algum trabalho relacionado a essa jornada pessoal? Até os arquétipos também, né? Quando a pessoa posiciona. E isso é uma oportunidade para quem está nos ouvindo também, para quem sabe ilustrar a jornada dele? Sim, demais. O primeiro trabalho que eu fiz foi para uma profissional de TI, a Kate. Ela me procurou ela queria fazer uma transição de carreira
e ela me passou o currículo dela com os principais marcos da jornada profissional e queria que eu transformasse aquilo numa jornada ilustrada. É quase que uma facilitação. Então eu fiz ela desde criança, programando no computadorzinho antigo, a sucessão de fatos até ela chegar como executiva de grandes empresas. Então, assim, fiz para Kate, fiz para o Renato Gribel, da Carrep, da Kombucha, ele pediu uma jornada pessoal e profissional. Foi mais interessante ainda, que ele contou um pouco da vida dele mesmo, dos perrengues, da vida fora do Brasil. Foi muito interessante, assim, para mostrar a superação dele. Teve da Kate, do Renato, teve da Mônica Orsolini. Ela é uma consultora profissional muito legal. Eu fiz, inclusive, consultoria profissional com ela, sabe? A gente fez uma permuta de serviços e eu fiz a jornada profissional. Ela também é de TI. E por fim, eu fiz da Débora. Ela tem uma clínica de estética e massagens. Ela quis mostrar toda a trajetória dela do início ao fim. Então é muito legal, esses painéis são muito legais, assim, e qualquer pessoa pode fazer, é uma forma totalmente inovadora e criativa de mostrar, né, a sua trajetória. E o storytelling é muito importante, né? As pessoas Nossa, se conectam demais com as histórias, então quando elas estão ilustradas, então nem se fala, é um potencial incrível. totalmente. Eu imagino o impacto que isso gera para os seguidores, né? Quando vê Sim, ali assim, sim, olha, essa pessoa passou por isso, a vida dela isso, não foi só aqui exatamente, agora no final que eu conheço, que eu acompanho nas redes. Mas exatamente, isso, essa história, acaba gerando muito mais conexão, né? E exatamente. admiração também pelas pessoas. Exatamente, é isso mesmo. A história ilustrada ela tem um potencial incrível, assim. Parece uma história em quadrinho. Algumas pessoas já me perguntaram depois de um trabalho assim em grandes eventos. Nossa, isso é o quê? É uma história em quadrinho? Mas a ideia é a A mesma. ideia é essa, né? Tem, por exemplo, aquele livro do Scott McCloud, Desenhando Quadrinhos, assim, é uma grande referência para nós facilitadores, assim. Então ele fala muito isso, dessa estrutura narrativa, o quanto que ela é poderosa para trazer engajamento. As pessoas se conectam mesmo com o conteúdo ilustrado. É muito diferente de, né, só de uma massa Simplesmente um textual. texto, né? Isso, ou só o falatório, só o blá blá blá, né? Ou Porque exatamente, muitas, até aquele vídeo, às vezes, né? Um sim, stories pode conectar, gerar uma conexão ali, a pessoa vai ouvir. Mas se ele sim, ficar muito grande, acaba que não sim, vai, a pessoa vai sim, começar a pular. sim. O desenho não, né? Exatamente. Eu brinco assim que certamente todos nós já passamos por situações como essa, assim, de estar numa palestra, depois de 10, 20 minutos a gente já está totalmente disperso, porque se a pessoa não tem uma oratória muito boa, se ela não altera estímulo, se ela não coloca um storytelling ali no meio, é fato que a gente dispersa, sabe? E aí a facilitação, ela vem muito nesse sentido, assim, de trazer, de voltar a atenção das pessoas, da audiência, para o conteúdo. Então eu brinco assim, as pessoas falam, o facilitador é o profissional do desenho, o facilitador é o profissional da escuta. Não, precisa desenhar bem, não bem realisticamente, precisa desenhar claro, precisa escutar bem, mas o facilitador, eu diria que é o profissional da atenção. Por quê? Porque ele traz a atenção, ele traz o foco das pessoas para o que é mais importante, para o resumo de tudo que é dito. E isso é muito poderoso. Pensa, o que eu falo do impacto, assim, é muito poderoso você, por exemplo, participar de um evento e ao final dele você já ter um produto com um resumo daquilo. Isso é quase mágica, assim, você conseguir concretizar com simples palavras-chave, você traduzir tudo aquilo que foi dito logo após o evento e já ter algum produto palpável para compartilhar. Muitos pedem isso, falam, nossa, Arnaldo, gera um PDF que eu quero presentear minha audiência com esse resumo. E é um baita presente, pensa, né? Totalmente. Sim, Eu já vi vários produtores de conteúdo que, às vezes, durante uma live, às vezes aham, milhões de pessoas na live acompanhando, sim, e ao final da live eles já disponibilizavam um sim, conteúdo só para quem participou ali sim, daquele momento, sim, como algo a mais, ou além do exatamente. esperado, né? Que a É, pessoa às vezes nem imaginava receber, só que vê tanto valor naquilo que sim. gera até outras oportunidades. Sim, exatamente. E outra possibilidade também por exemplo, esse painel que a gente elabora, ele é composto de várias cenas, né, de vários blocos com imagens e texto. Esses blocos também, se eles forem recortados, eles podem se tornar, assim, várias publicações no Instagram, nas redes sociais. Você vai ter aí, às vezes, 1 mês, 2 meses de publicação somente a partir do conteúdo daquele painel. Então, tem também essa vantagem, assim ele faz com que a memória do evento se prolongue por mais tempo. Tem Sim, pesquisas, estudos que mostram, né, que a facilitação, um desenho, ele faz com que a retenção da informação no cérebro permaneça por muito mais tempo. E se você ainda coloca esses desenhos, utiliza como estratégia comunicacional nas redes, ele com certeza
traz essa memória por mais tempo, é isso. Muito legal. E, Aham. Arnaldo, a gente comentou aqui, falamos algumas vezes sobre storytelling, Sim, né? A gente está sim, falando o sim, termo aqui, é sim. claro para a área que a gente atua, mas para quem está ouvindo, assistindo esse podcast e ainda não ouviu essa palavra storytelling, né? O que significa e qual Sim, que é a importância sim, do storytelling, seja em um vídeo, em um sim. podcast ou até Tá, em uma palestra? entendi. Storytelling nada mais eu gosto de simplificar as coisas, né? Eu faço parte até, mudando um pouquinho de assunto, outro parênteses, de um grupo de linguagem simples, que é um laboratório de linguagem simples. A gente pega alguns documentos públicos e Legal. busca sintetizar, colocar o texto na ordem direta e usar a linguagem ilustrada, visual, para tornar aquele documento mais acessível, para democratizar aquele conhecimento. Já fiz alguns trabalhos, estou fazendo um trabalho, inclusive, adequação de um edital cultural para roteiristas Oh, mulheres. que Então, legal. assim, o antes e o depois é inacreditável. Você pega uma massa de texto de 17 páginas e assim, puxando a sardinha pro meu lado, mas assim, ficou muito bom, sabe? Tem uma Não, capa, tem uma estrutura de cores e tudo. só quem já precisou ler um edital sabe Sim, o desafio que é sim, entender, né? Extrair o conteúdo ali. sim. Mas aí eu dei essa volta toda para a questão do storytelling, né? Sim, Porque, assim, contar história, o termo mais simples. Contar história tá outra coisa que está no nosso DNA, né? Desde quando éramos aí primatas, né? Na verdade, assim, essas rodas de conversa que a gente faz, isso traz muito à tona, até mesmo o nosso interesse pelos filmes, pelo streaming, a gente consegue ficar facilmente ali 2 horas na frente de uma TV, 4 horas, com um filme, né, um filme bom, por quê? Porque o filme nada mais é que uma história, é um roteiro, tem início, meio e fim, e traz muito, assim, da essência do ser humano, dos perrengues, dos desafios, e isso conecta com o que a gente tem também, né? Todos nós, na verdade, somos muito parecidos, os nossos dilemas, os nossos valores, as nossas necessidades. E contar a história nada mais é que apresentar, né, uma jornada diferente da minha, mas que traz muitos pontos convergentes com a minha. Então, eu acho que realmente é importante e precisa ser cada vez mais usado, principalmente no mundo corporativo. As pessoas ainda acreditam nos velhos relatórios, nos tradicionais PowerPoints e muitas vezes não se abrem para metodologias ativas, para storytelling, e muitas vezes é nisso que eles vão conseguir a conexão com os colaboradores. e é isso aí. Para você que está em casa assistindo, ouvindo esse podcast, o storytelling ele pode te ajudar no dia a dia, às vezes em um simples vídeo, né? Sim, sim, Apresentando um produto, um serviço que você oferece. E às sim. vezes até aqui, às vezes não, né? Até aqui no Sim, próprio podcast a gente utiliza um storytelling espontâneo, sim, mas que a gente tem um início, meio e fim, e sim, conhecendo uma história. Por exemplo, hoje, a sim, história do Arnaldo e a gente conhecendo cada detalhe sim, aqui da sua jornada. sim. E Arnaldo, eu vi aqui, claro, Não, pode, só um pode minutinho. comentar. Só aproveitando essa questão do storytelling, eu me lembrei também que tem alguns trabalhos que eu fiz de vídeos animados, que na verdade eles são histórias ilustradas em tempo real, mas em formato de vídeo. É Sim. um trabalho muito legal que aconteceu. Olha só, isso foi em 2012. A gente pode meio que falar que, não, brincadeira, que fomos os precursores, mas é verdade, assim. Em 2012, a gente fez um vídeo para os mesários contando a história da democracia e do papel dos mesários na justiça eleitoral. E começava assim, pense comigo. Aí a gente começava a contar a história mesmo. Ó, há tantos tempos atrás, as pessoas não podiam votar, mulheres, negros não podiam votar, e hoje as pessoas votam. O mesário nada mais é que um guardião da democracia. Isso tudo ia sendo ilustrado. A gente fez um roteiro bacana. Eu concebi as ilustrações, fiz uma pesquisa de imagens, concebi as ilustrações. E isso em 2012 foi um sucesso tremendo, assim. Isso está no YouTube também, no canal da Justiça Eleitoral e no meu canal também do YouTube. Olha que legal. Isso e olha, 2012. Hoje está explodindo. Hoje, assim, há 3 anos, a partir de 2020, essa linguagem começou, né? Hoje a gente vê Quase muito. 10 anos depois, né, Pois do é, que quase vocês 10 anos. fizeram. Isso, pois é. Então, assim, não deixa de ser, né, o storytelling visível na prática, né? Uma animação a partir de uma história. Isso é bem interessante. Esse ano também eu fiz um trabalho parecido, mas na verdade para a Fordere, é uma empresa de São Paulo, sobre os cuidados sobre a amamentação. Então é uma empresa que traz conteúdo sobre paternidade, falando sobre a chegada de um bebê, os cuidados com a amamentação, com, né, o que muda na rotina do casal. Então foi muito legal. E esse vídeo animado também está lá no meu canal. Muito bom. E olha só, para quem já quiser acompanhar lá no canal, É, consegue acessar pelo Instagram também ou no sim. YouTube é um link diferente?
Sim. Ah, não, no YouTube é um link. No YouTube, pode pesquisar por Arnaldo Pedrosa que me acha também. Joga. Arnalu, Arnaldo Arnaldo. Pedrosa, isso. Arnaldo Pedrosa encontra facinho lá no Assim, YouTube. no YouTube me E acha. Arnaldo, eu tô Aham. vendo que todo esse material aqui, né, no podcast, ele está em folhas A4, branca, Sim, com um canetão, que provavelmente que sim, você utilizou. É sempre essa forma que você utiliza ou existem outras formas, igual você comentou sobre um sim, tablet, um iPad, também tem esse outro sim. lado digital? Sim, tem diversas formas mesmo de fazer a facilitação. Já fiz facilitação em flipchart, naquele cavalete, né, mais vertical. Eu tenho feito ultimamente em grandes formatos, assim, grandes formatos na largura, assim, eu compro aquele rolo, aquela bobina de papel, e aí eu corto na medida que eu quero. Às vezes eu faço um de 2 metros, de 3 metros, porque eu gosto de espaço para trabalhar, sabe? Eu sou uma dessas pessoas que gosta de fazer coisa grande. Muitos facilitadores não, preferem o desenho menor, a composição menor. Eu adoro ter espaço, até porque eu tenho muita facilidade vem muitas imagens na minha cabeça, sabe? Então, isso não é um desafio para mim. O desafio para mim, às vezes, é tornar a coisa dar respiro entre as composições, porque eu tenho tantas coisas que eu gosto de desenhar e traduzir, às vezes pode ficar um pouco tumultuado. Então, eu gosto de mais espaço para poder fazer uma composição mais harmônica. Então, tem o formato do flip chart, tem esse formato do papel, do grande painel na largura, né? Tem digitalmente, a gente faz a facilitação no iPad e projeta o resultado ao final do evento, é muito legal. Esse ano também na ABRH, eu participei de um evento, do Ser Humano, em que teve um bate-papo entre os CEOs, o CEO da Unimed com o CEO de uma rede de farmácia, e essa facilitação foi bem desafiadora, mas foi bem interessante. Eu conectei o meu iPad no computador e à medida que eles foram conversando, eu fui fazendo a facilitação em tempo real. E isso sem saber de nada, eu não tive nenhum material prévio. Então foi desafiador. Mas tudo que eu fazia aparecia no telão em tempo real. Então as pessoas escutavam, viam os dois conversando, e em cima deles tinha um painel imenso com a ilustração sendo formada traço a traço. Então isso despertou muito interesse, assim, tanto que duas empresas me procuraram depois, logo depois, na semana seguinte, falando, nossa, que legal esse trabalho, você pode participar de um evento assim? Então, assim, eu percebo que participar desses eventos, assim, que as pessoas participam da construção, gera um engajamento, gera um interesse muito grande, sabe? Sim, acaba que facilita tanto para o público que ouve, né? E Sim, isso é um dos pontos que a gente tem falado aqui desde o início, dessa sim, facilidade, sim. quanto para o orador, para a pessoa que Isso, comunica, que está isso, falando ali no isso. início. Porque potencializa muito a fala do expositor, né? Sim, Não concorre com ela, muito pelo contrário, porque a gente pega os principais pontos e valoriza e associa com uma imagem. Isso traz um conteúdo, uma nova perspectiva de apropriação daquele conteúdo. Agora, voltando nos formatos, eu me lembrei de outro também, inclusive foi nesse ano que eu tive a possibilidade de ilustrar pela primeira vez num painel interativo. É como se fosse um grande televisor, assim, mais ou menos do tamanho desse, maior até, e em que o desenho, aí tem uma caneta magnética e a ilustração é sim. feita na própria tela. E eu não sabia trabalhar nisso, a pessoa que me contratou falou, olha, tem esse televisor, mas você vai com seu iPad, aí você opta. Aí eu peguei na canetinha e falei, eu vou aceitar esse desafio e fiz todo o evento no televisor e foi muito legal, porque ele tem alguns botões na lateral que você vai criando as páginas e vai passando. E eu peguei muito facilmente habilidade naquilo. Então foi uma experiência muito legal, assim, além do papel e além do digital, poder fazer na tela interativa. Já fiz também naquelas mesas digitalizadoras, né? Eu tenho uma da Wacom em casa, Sim. no próprio programa gráfico, por exemplo, no Illustrator, no Photoshop, dá para fazer também, principalmente nas videoconferências. A videoconferência é um tipo de reunião que está crescendo cada vez mais a partir da pandemia. Sim. Então, muitas vezes, essas demandas chegam para fazer assim. Eu prefiro fazer no iPad, mas pelo controle que eu tenho. Mas já fiz também nas mesas digitalizadoras, nesses programas gráficos. Então, assim, tem infinitas possibilidades. Muito legal. E É, diversas possibilidades de gerar o conteúdo. isso. E depois, após a geração desse conteúdo, você já teve alguma experiência, né? Como você acabou de falar agora há É. pouco, Uhum. desse conteúdo ser publicado nas redes sociais, virar Sim, post, um carrossel, quem sabe? sim. Mas e conteúdo impresso? Algum conteúdo seu já virou, algum desenho já virou um livro, ilustrações de um livro, por Ah, exemplo? sim, sim, já sim.
Pois é, eu também atuo como designer ilustrador, eu já fiz livros infantis. Inclusive, eu estou fazendo esse ano para a Késia, que é uma terapeuta, eu estou fazendo um livro que traz associação com o processo da terapia, sabe? É muito legal a história de um personagem que tem uns rolos, à medida que ele tem as experiências de vida, o rolo vai aumentando. Tá sendo muito legal, assim. Mas na facilitação, o que acontece muito é que algumas empresas, elas plotam o nosso painel, por exemplo, a gente faz ou no iPad ou no papel, elas digitalizam o papel e plotam na parede, principalmente quando é missão, visão e valores. As pessoas querem que todos os funcionários entendam, né, e tenham clareza naquele tipo de informação, então eles plotam. É a base da cultura da empresa, né? Exatamente, Literalmente, não só Sim, escrito, mas desenhado. exatamente. Teve ano passado, retrasado, salvo engano, participei de um evento na escola de empatia e eu fui ilustrando o decorrer da tarde, foi de manhã e de tarde. Eu fui ilustrando num painel também muito grande e as meninas aproveitaram esse painel para colocar na loja. Elas hoje têm uma loja da escola de empatia e colocaram. É, Esse ano também eu fiz aí já foi tinta mesmo, aí eu já fiz uma facilitação com tinta e marcador permanente em parede. E é até um trabalho que eu já estou namorando também, que é o muralismo. Que legal. É completamente diferente, Sim, mas eu mas a imagino ideia que é, a origem é a a origem é mesma. a mesma, exatamente, porque a concepção do mural é a mesma, assim. Eles me passaram a missão, visão, valores, eu busquei os elementos visuais, as metáforas visuais, criei uma composição, só que aí eu fiz a tinta, eu fiz a base a tinta, e por cima eu uso uma caneta, Posca, que é um marcador permanente. Conheço. Pois Muito é. legal. E aí ficou eternizado. E várias outras, assim, alguns trabalhos que eu fiz com a Ideia Clara, algumas construtoras, a Sudoeste. O aeroporto de Belo Horizonte também, eu fiz um trabalho para eles, quando eles estavam inaugurando o centro de inovação, e eles falaram, ó, todos esses painéis que você está fazendo, eles vão para o centro de inovação. Então, é legal, tem essa possibilidade de imprimir, né, e de colocar na parede. Ou seja, né, acaba que é um investimento que não fica só aqui no momento da ideia. Ele Isso, pode ficar aí anos, né, exatamente. exposto, comunicando, não só Sim. para quem participou, mas para quem ainda vai chegar nessa empresa ou nesse Sim, projeto. sim. Eu lembrei de outro também. No tribunal, esse ano, teve um evento da comemoração do nascimento de JK lá em Diamantina, porque ele Ó, nasceu em que Diamantina. legal, hein? E aí, para comemorar, a sessão da corte são os magistrados que, né, tomam as decisões em relação aos processos judiciais que chegam no tribunal. Eles resolveram fazer uma transferência de sede simbólica para a cidade de Diamantina. E aí eles me convidaram para fazer a facilitação de todo dia, de tudo que iria acontecer nesse momento. Então eu teve uma apresentação de música, uma apresentação cultural, um casal cantou algumas melodias de JK, teve a corte em si, a decisão e tudo. Eu fui fazendo, teve um orador que trouxe a história de JK, então eu fui fazendo uma grande composição com tudo isso, desde a história de JK, o nascimento, né, os cargos que ele teve, e depois eu fiz um pouco da cena, da melodia dos cantores que apresentaram, depois eu fiz a carinha dos juízes ali na corte, naquela estrutura. Então isso ficou para a posteridade. As Posteridade. pessoas falaram assim, ó, isso aí nós vamos digitalizar e vamos colocar no centro de memória do tribunal. Então tá tendo alguns trabalhos. No Minas Tênis também, esse ano foi bem legal. Que parece que tem um pouco desse intuito de valorizar as pessoas, né? Porque além da facilitação para comunicar de forma clara e para acabar com qualquer ruído de comunicação, qualquer entendimento dúbio, ela também pode ser usada para homenagear as pessoas. O Minas Tênis também me contratou esse ano, porque eles queriam fazer um encontro com a diretoria, e aí eles pediram, ó, faz uma caricatura de cada um dos dirigentes, aí eu fiz isso previamente, e na hora eles pediram para fazer como se fosse uma equipe de futebol, todos juntos, ao vivo, durante o evento. Aí eu fui fazendo, eu fui olhando, fui percebendo ali a característica de cada um e fazendo. E também, nesse mesmo evento, eu ainda fiz a facilitação do conteúdo. Foi assim, foi cansativo, mas o resultado foi muito legal, porque as pessoas se enxergam ali no painel. É uma forma também de homenagem. Então, Eu imagino. tem. E eu até comentei aqui no início do podcast, né, que a gente tá falando muito sobre visual Sim, e a gente vai encontrar uma forma de colocar esses conteúdos aqui. sim, Talvez legal. não no YouTube, mas lá no Instagram, no @BHPodcast, você vai ver esse conteúdo editado, né? O Arnaldo Legal. vai compartilhar algumas fotos, se caso Sim, tiver, sim, para a tem. gente conseguir ilustrar enquanto você ouve esse conteúdo do Arnaldo, que ele está Sim. compartilhando, você poder ver
o que aconteceu na prática, lá em Sim, Diamantina, lá no isso. aeroporto, quem sabe, em Minas, né? Isso. Fica muito legal e até mais. Opa, Sim. Siri tá aqui. Sim. E isso fica até mais fácil para facilitar Isso, o visual isso, isso, também. isso. E Arnaldo, a gente está conversando aqui há quase uma hora, né? Eu já entendi várias formas Aham, de como a facilitação visual ajuda as empresas e diversos projetos. sim, Mas se você fosse resumir, se você aham, conseguisse resumir, sim, como que qual o principal objetivo de uma empresa, de um projeto, contratar um facilitador visual? sim. Como você resumiria esse benefício para a empresa? Sim, pois é. Ó, eu vou trazer vários, viu? Fica à vontade. Eu acho que é difícil limitar É, somente a um, sim, né? sim, sim. É comunicação mais clara, né? É engajamento das pessoas, é comunicação sem ruído, rapidez na informação, melhor retenção do conteúdo, comunicação mais efetiva. Eu acho que todos esses pontos, contextualizando um pouco, né? A gente vive num mundo em que nós temos estímulos os mais diversos o tempo todo, e as pessoas estão muito saturadas dos mesmos estilos, das velhas fórmulas, assim, de comunicar só de forma expositiva, de usar só os relatórios, de usar os PowerPoints. Então, quando você apresenta uma ferramenta que tem um poder muito forte, que é o desenho associado às imagens, como uma forma estratégica de trazer o conteúdo para os colaboradores, para melhorar o entendimento dos colaboradores, isso é muito, muito bom, assim. E para eventos nem se fala, né? Para eventos eu brinco assim, que é a cereja do bolo. Muitos profissionais, pensa só, para fazer um evento gasta-se muito, né? É uma coisa muito desgastante, tanto em relação a tempo quanto a dinheiro, a custo mesmo. Você pensar na contratação dos palestrantes, na montagem da estrutura. E muitas vezes o custo da facilitação comparado com esse custo total é mínimo, e muitas vezes é a cereja do bolo que falta. Por quê? Porque você vai tornar aquele conteúdo memorável, você vai eternizar aquele conteúdo. A pessoa, a plateia, vai pensar: poxa, eles tiveram cuidado de elaborar um material customizado, exclusivo, para minha necessidade, com esse conteúdo incrível. Então, assim, se o conteúdo é incrível, é relevante, ele merece uma facilitação visual. É um bordão que eu tenho. Muito bom, e eu É, concordo totalmente. sim. E Arnaldo, quando eu vejo você falando sobre essa área de atuação, eu vejo, tem mais Aham. alguns desenhos aqui ainda Sim, que a gente vai sim. abordar o assunto, mas eu vejo uma satisfação, Sim. né? É algo que gera essa satisfação própria, é um trabalho, Sim, claro, sim. né? É algo que você dedicou tempo, energia, É, dinheiro, sim. mas existe esse lado também do prazer em trabalhar com algo que você gosta? Tem, nossa, demais, assim. É uma coisa que me motiva que, desde quando eu descobri a facilitação visual, eu falei, não, é isso que... Tem uma frase até do Misha Menezes que ele fala assim: eu quero ver o que acontece se eu não desistir. Eu tomo isso para mim, assim. Olha, em 2016 eu conheci a facilitação visual, até trazendo um pouco dessa jornada brevemente, assim, Sim. desse ciclo de aprendizado também. Em 2016 eu fiz o meu primeiro curso à distância com o Lucas Alves da Ideia Clara e já me apaixonei pelo tema. No ano seguinte eu já busquei também mais sobre esse conteúdo com a Carol Ramalhete no Arte da Conversa. Aí, em 2019 a Ana Palu, é uma profissional de São Paulo, ela veio dar uma oficina aqui em BH, eu falei, tem que estar. Fiz a oficina dela, então eu fui buscando, porque eu gosto muito mesmo dessa prática. Em 2020 eu fiz com a Designer de Conversa, que é uma outra empresa de facilitação de São Paulo, em plena pandemia. Eu falei, não, eu quero aprender, eu vou continuar. Em 2021, isso eu já atuando, porque a partir de 19 eu já comecei a atuar profissionalmente com a facilitação. Mas continuei me aperfeiçoando. Em 2021 eu fiz uma mentoria com a Luísa, da Céu Azul, facilitação. Então, assim, essa busca, como eu gosto muito, eu busco sempre me aperfeiçoar. E todos os facilitadores, a rede que a gente tem, eles brincam, não, o Arnaldo é a pessoa que mais se preparou antes de se lançar para o mercado, porque assim, eu fiz todos os tipos de curso. Então, mas isso é até uma coisa que eu falo, que é um diferencial. Porque eu percebi diversas maneiras de fazer a facilitação, porque cada professor, eu vi um destaque em alguma coisa, falando, nossa, a composição dessa aqui é muito boa, nossa, as metáforas desse aqui é muito bom, nossa, os ícones... Então eu fui buscando nesse repertório, nesse caldeirão de ideias e de estilos, o meu estilo, sabe? Então eu acho essa busca, essa vontade mesmo de crescer e fazer cada vez mais trabalhos, eu acho que é isso, assim, estar se capacitando e estar se jogando também. E uma outra característica é me jogar, porque
Em 2017, depois que eu fiz o meu segundo curso EAD, eu já falei com a minha coordenadora lá no tribunal. Não, teve o primeiro evento presencial com muitas pessoas, eu falei, não, vamos fazer a facilitação, me dê essa oportunidade. Aí a gente colocou painel na sala toda de treinamento, assim, e eu fui fazendo, assim, as pessoas foram discutindo em grupos temas relacionados a recursos humanos, a mudança, e eu fui desenvolvendo. Então, no Sebrae também, no E-Festival, foi o primeiro evento grande que eu fiz, foi em 2021. Não, foi em 2022, ano passado. Fiz palestra de grandes nomes, assim, personalidades, Murilo Gun, Marcos Pianges, Gil do Vigor, Condzilla, e assim, e me joguei, falei, não, eu não tremi, porque eu me preparei, né, então Sim. isso fez a diferença. Esse ano eu fiz da Juliette, do BBB, então é também uma grande alegria, já estar em condições de fazer facilitações, assim, né, de grandes personalidades em grandes eventos, e eu considero até que a minha trajetória foi rápida, assim, a minha ascensão, porque eu terminei o que eu brinco, a minha faculdade de facilitação em 2019, com esse monte de curso. E em 2019 já comecei a atuar, e hoje todos esses meus professores são meus parceiros. Muitas vezes eles me passam algum tipo de serviço e falam, Arnaldo, representa aqui a Céu Azul, a ideia é clara, representa a Ana Paula. Então, assim, são meus parceiros. Isso para mim é um sonho, assim, né? Uma grande honra ser convidado pelos meus professores para atuar junto deles. Que legal. Mas, em um curto período, porém, de muita dedicação. Exatamente, muita dedicação mesmo. E claro, assim, que eu atuo também individualmente, né? Eu estou finalizando meu site, e tem muitos clientes também espontâneos, assim, que surgiram desde 19. Até trouxe aqui uma relação, vou falar rapidinho aqui. Claro, fica à vontade. Do Boa Ventura Lab, que eu fiz um trabalho muito legal em 2021. Esse é uma escola para empreendedores, e eles fazem encontros que trazem resumos de obras, de livros relativos ao empreendedorismo. Então, ele me passava um resumão do livro e falava, transforma isso num painel bem legal, bem interessante, bem visual. E aí ele presenteia as pessoas com esse painel ilustrado. Eu fiz um trabalho também em 2019 e 20 para a ONU Habitat, que ela é um evento que chama Circuitos Urbanos. Na verdade, eles discutem o problema da habitação mundial mesmo. Eles buscam soluções para a habitação mundial. Com a Luísa Diebo, eu fiz vários trabalhos, atendi clientes grandes, até como a Sorriso e a L'Oréal, fiz alguns infográficos para eles. Um trabalho também que foi bem legal foi para a Nestlé, foi uma reunião de fim de ano, para ver o que deu certo, os números, onde avançar. E foi desafiador, inclusive deu um probleminha, foi até um perrengue lá que eu passei. Deu um probleminha na hora, o programa travou, aí eu fiquei desesperado. E aí, mas eu consegui reiniciar e printar a tela, jogar para o meu WhatsApp e compartilhar do WhatsApp, assim, foi uma coisa assim, bem... Imagino. Contornou bem Contornei o desafio. bem, sim. Teve vários outros, esse do Sebrae, teve a Feira do Empreendedor ano passado com a Ana Paula. Foi exaustivo, mas foi muito legal, porque eram 5 palcos simultâneos, e cada um de nós, ela compôs um time de facilitadores, então cada um ficou num palco. E eram palestras de meia horinha, que são as mais desafiadoras, porque o conteúdo é mais rápido, em que a gente precisava fazer uma após a outra. Então, assim, no final do dia a gente tinha feito 7, 8 composições, assim, de temas variados. Então, assim, teve vários trabalhos. Esse ano, eu já falei um pouco, né, desse evento Enachic que teve, do Judiciário Exponencial, da BRH, não podia deixar de esquecer o Papo de Segunda. O Papo de Segunda, nossa, foi uma grande alegria para mim, porque eu fiz a facilitação despretensiosamente, assistindo o programa com a nova formação, com o Manuel e com o Condzilla. Eu fiz um resumão ali do programa, dos principais pontos, e compartilhei no meu Instagram. E aí, um tempo depois, a produtora responsável pelo programa da GNT, do Papo de Segunda, entrou em contato comigo pelo Instagram e falou, nossa, adorei os seus desenhos, podemos publicar ao vivo? Então, no programa seguinte, apareceu ao vivo os resumos ilustrados. Então, para mim, foi uma grande alegria, assim. É um reconhecimento também, né? Sim. É uma forma que, olha só, de forma despretensiosa, exatamente. Você acabou saindo em um programa de alcance nacional e até fora do Brasil. Sim, verdade, isso mesmo. E agora o próximo passo, assim, o que eu estou focando é na finalização do meu site. Que eu quero fazer bem ilustrado também, até mostrando, né, a facilitação na prática.
E eu ia até te perguntar sobre isso, Arnaldo, sobre o Aham, futuro também. sim, Você já adquiriu vários conteúdos, né, conhecimento sim, para chegar até onde você está hoje. sim, E se você fosse deixar uma dica para quem está começando nessa área de atuação, quem está lá no início pensando, quem tá. sabe ouvindo aquela frase que você já ouviu, né? Não É, vai por essa área não, que não é boa para sim, o sim, futuro. sim, O que você deixaria de dica para essas pessoas, né? Já até comparando o que você viveu e o que você ainda vai viver também. sim, pois é. Então, eu acho que a gente tem que seguir o nosso coração, assim, eu acho que a gente tem que buscar o nosso propósito na nossa prática, né? Então, assim, a facilitação, para mim, é uma forma de externar, assim, eu sou um cara muito curioso, e eu nunca desisti, assim, de tentar simplificar conteúdos complexos, porque eu senti essa necessidade na pele, quando eu estava lá tentando passar num concurso, entender conteúdos complexos, eu vivenciei essa dor. Então, eu acho que depois de muita análise assim em relação a isso, eu acho que na verdade é isso assim. Eu busquei sanar essa dor de outras pessoas porque eu senti. Então, eu acho assim que a gente não pode desistir do nosso sonho, do nosso propósito. Eu gosto muito de trabalhar colaborativamente assim com pessoa, construindo ideias juntos. Eu acho que a facilitação também para esse caminho é uma boa. Eu esqueci de mencionar um trabalho que eu fiz esse ano também, foi um TEDx Youth na Casa Fundamental, que é uma instituição de ensino. E Legal. foram palestras que os speakers, os expositores, eram crianças. E eles falando de memórias e falando também da tragédia em Brumadinho. A temática era essa. Nossa. Então foi uma coisa tão impactante, tão emocionante. E aí, você falando de futuro, eu lembrei das crianças de lá, né? Eu acho que é isso, assim. Esse trabalho tem muito a ver com a criança interior, né, com a criatividade. E eu acho que também não perder esse lado mais criativo, esse lado lúdico. Eu acho que não precisa ser chato, não precisa ser sisudo para comunicar bem. Eu acho que as pessoas, inclusive, estão fugindo disso. As pessoas querem a coisa mais prática, mais bem-humorada, mais leve. Eu acho que a facilitação tem esse grande trunfo, porque traz esses conteúdos de uma maneira muito mais encantadora, assim, envolvente. Então, eu acho que é isso para o futuro. Eu acho que o futuro vai ser cada vez mais humano. Nesse tempo de inteligência artificial, né, uma prática que feita à mão, artesanal, que dá voz ao conteúdo de outra pessoa, eu acho que é uma grande tendência. Acredito e concordo totalmente. Você comentou sobre criatividade. Eu converso com muitas pessoas que falam assim: ah, eu não sou criativo, eu não sou Sim, criativa, sim, né? Ah, não, isso aí não é pra mim, eu não sou criativo. sim. Você acredita que a criatividade é um talento, é um dom que a pessoa recebe ou ela É, desenvolve a pois é. criatividade? Ah, legal demais essa pergunta. O Murilo Gun, que é um cara assim que eu sigo, que admiro demais, ele fala que a criatividade ela nasce com a gente. A gente o auge da nossa criatividade é quando a gente é criança. Só que a gente vai se moldando, né? No decorrer do tempo, a gente se adequa a muita coisa e deixa de desenvolver essa área. A gente deixa de questionar. Eu acho que é muito mais esse olhar filosófico. E se fosse desse jeito? Será que não poderia? A gente aceita muitas coisas como são e deixa a criatividade de lado. E eu sempre gosto de me provocar, de pensar alternativas diferentes. Então a criatividade eu acho que é uma coisa nossa, sim, mas eu acho que tem práticas que fazem ela se desenvolver, ela voltar, né? A gente ter aquela criatividade nossa de criança. Eu tenho até, se puder depois colocar as imagens, vai ser legal demais no futuro. Sim. Eu tenho um trabalho que eu faço, uma prática, que as pessoas até gostam demais. Eu tiro foto de um determinado objeto aleatório, de um sabonete, de um pedaço de pão, e transformo aquilo numa carinha, num personagem, no avião. Eu faço isso já tem quase 10 anos. Isso tem um nome científico, pareidolia. Aham. Que é o, Identificar elementos isso, humanos em isso. objetos. Sim, sim. Isso, Legal. isso é uma demonstração de criatividade, porque nada mais é isso. Você não aceita só aquela interpretação daquele objeto. Você quer ir além, você começa a visualizar outras potencialidades a partir daquela forma. E vira um exercício, né, de Vira um exercício. criatividade. Sim, sim. Quanto mais se faz, mais se enxerga carinhas, objetos aí nos objetos. Eu recomendo muito, é um grande exercício de criatividade. Aí, ó, fica a recomendação para você que está em casa, né? Quem sabe exercitar essa Sim, criatividade sim, da sim, sua criança interior, que às vezes está sim. adormecida, né? Muito tempo ali É, só preocupado com o lado racional, sim, analítico, resolver exatamente. problemas, empreender.
Exercita também, eu acredito que isso ajuda muito até a pessoa a enxergar o mundo Sim. e os desafios de uma forma mais fácil, Sim, mais sim, leve. sim. Ô, Leandro, posso um minutinho só? Que eu esqueci, Pode. eu queria só falar mais um detalhezinho, que é um grande mito da facilitação. Por fim, Fica à vontade. Não, a gente tá com tempo aqui, tá tá joia, tranquilo. tranquilo. Um mito que as pessoas têm em relação à facilitação é que a pessoa precisa ser um gênio, precisa conhecer de vários assuntos e precisa desenhar muito bem. E o que eu gosto de falar é que o desenho é uma tecnologia humana que todo mundo tem. Quando a gente está falando de criatividade que todo mundo tem, eu gosto também de falar do desenho. Todo mundo sabe desenhar. Se você sabe fazer a letra A, você já sabe fazer metade de um lápis. Se você sabe fazer a letra B, você já sabe fazer metade de uma borboleta. Se você sabe fazer a letra O, você sabe fazer um ovo. Se você sabe fazer um quadrado, você faz uma televisão, um computador. É só assim, ter algum direcionamento, mas a base já está na gente. Então, assim, o desenho, na verdade, que a gente usa são desenhos simples. Então, qualquer um pode se aventurar a fazer. E tem o registro gráfico, você não precisa, mesmo que você não queira trabalhar profissionalmente como profissional da facilitação, você pode praticar na sala de aula, em palestras, ouvindo um podcast, ouvindo no YouTube, ouvindo um TEDx. Você pode ali tentar buscar ícones, imagens, pesquisar no Google, o que representa esse termo, o que representa essa ideia, e começar a transformar o seu conteúdo textual e verbal em conteúdo visual. Isso vai melhorar muito a apreensão, a absorção do conteúdo e a recuperação da informação é muito mais rápida, porque muitas vezes eu quero lembrar ali a anotação de determinado trecho da palestra. Naquele emaranhado de palavras, você não vai lembrar. Então, se tiver algum ícone, algum elemento visual associado, rapidamente você localiza. Então, eu acho que também é uma recomendação para as pessoas. Assim, eu acho que minha missão também, eu gosto de falar isso, assim, se todos pudessem, né, usar essa tecnologia inata para se expressar, para se arriscar, seria bom para todo mundo. A gente poderia, né, comunicar com mais clareza e desenvolver habilidades novas também. Com certeza, ótima dica e eu mesmo utilizo Que legal. até para facilitar. Eu gosto muito de escrever à Sim, mão. Eu sim, gosto muito de celular, mas eu coloco a ideia sim, ali e às vezes depois eu passo essa ideia para um caderno, para um papel, sim, até para sim. fluir melhor. Pois é, e não Só- precisa ser nada realista, assim, o Por Dan, isso, pode ser boneco de palhaço, as pessoas, só sei desenhar boneco de palitinho, mas é isso que você precisa. Tem um autor, o Dan Rowan, um americano, ele tem um livro que chama Desenhando Negócios, ele é uma das maiores autoridades nesse tema, e ele faz boneco de palitinho mesmo, sabe? Então, assim, o David Sibet também, que é uma outra grande referência, um americano, ele faz bonecos também, quase que boneco palito, é uma bolotinha, não tem rosto, não tem nada. Por quê? Porque a representação, quanto mais simples, mais genérico, melhor, porque comunica mais. Se você coloca detalhe demais, você vai diferenciar, esse é homem, esse é mulher, esse tem barba, esse não tem. Então você está muito próximo, você tem que, né, para comunicar melhor, a gente tem que usar essas imagens mais genéricas. Então qualquer um pode se arriscar a fazer. muito legal. Já fica o desafio, já fica a dica para você que está em casa. E Arnaldo, eu tô vendo que tem mais 2 desenhos aqui ainda, né? 2 ou Sim, 3 ainda, sim. 3 folhas aqui. Compartilha Ah, com a gente o que eles tá representam joia. também. E É, eu já gostei principalmente desse traço aqui, né? Depois você vai legal. explicar. Sim. Eu achei o máximo que é um traço simples, Sim, não simples de sim, mal sim, feito, né? Mas sim. poucos traços você representou bem o rosto. Exatamente, isso mesmo. Aqui, esse traço eu fiz como se fosse a minha representação nos dois trabalhos que eu atuo, né, no Tribunal Regional Eleitoral e como facilitador visual. Então eu usei, olha só, com poucos traços eu fiz um rosto, eu fiz uma pessoa. E esse é um grande desafio do facilitador, porque o facilitador, o grande barato é comunicar muito com a menor quantidade de traços possível, da forma mais rápida possível. Então, é um exercício diário, assim. O- pode Vou falar. até fazer uma observação, né? O olho é literalmente um ponto. É um ponto, Ou exatamente. seja, não Sim. precisa de ter aquele olho Isso. extremamente detalhado. E aqui já tem É, um contorno do cabelo sim. excelente. Aqui, o nariz mesmo é um J invertido, se você for olhar. A orelha é a letra C invertida. Então, assim, com elementos muito simples a gente consegue traduzir, né, trazer um conceito, representar, né, alguma ideia. Totalmente. É. Eu imagino que as pessoas entenderam que ali tem uma urna também, né? O objetivo é uma Exatamente. urna. Isso, exatamente. Aqui é um prédio com uma urna para representar o eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral.
Muito bem feito. É. Do lado ali, uma pessoa, no caso você, e um Isso. flip chart. E um flip chart. Isso. E eu com uma canetinha. E esse é o boneco estrela. É uma variação do boneco palitinho. Tá vendo que os membros dele parecem uma estrela? Sim, Isso é muito usado pela Luísa da Céu Azul, uma das minhas professoras. E é uma forma muito simples de representação e muito bacana, né? Muito rápida também. muito Então, quando a legal. gente precisa fazer várias pessoas agrupadas, não tem nem tempo de fazer roupa, nariz, detalhe, cabelo. Então, a gente faz uns bonequinhos assim mais simples e que passam a ideia. Isso é o mais importante. A comunicação na facilitação é mais importante do que a estética. Realismo, a gente foge de traços realistas, de coisa muito complexa, porque o grande barato é, em poucos traços, comunicar muito. Esse aqui, por Muito exemplo, legal. eu trouxe uma pessoinha, né, só uma silhueta de uma pessoa, para mostrar como no que a facilitação repercute. Primeiro, essa ideia trazendo clareza na informação, ela se apropriando de conteúdos diversos de uma maneira muito mais clara, o tempinho mostrando que aquele conteúdo na mente dela vai perdurar por mais tempo, e até em relação ao cérebro, né? Tem uma estatística que fala que a gente apropria uma imagem 60 mil vezes mais rapidamente do que um texto. Então, assim, literalmente, quando a gente desenha, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Isso é certo. É a frase clássica, mas que Sim, acontece na na prática. prática, É, sim. O coraçãozinho denotando a emoção, né, o engajamento que traz por ser uma tecnologia humana. E a comunicação, o poder de comunicação é muito maior. É uma prática que potencializa a comunicação. E o coraçãozinho embaixo é isso. É o engajamento, a empatia, a conexão que traz. muito legal. E dentro do que você falou agora há pouco, em um ambiente tão Sim, falado de inteligências artificiais, sim, eu tenho certeza que uma publicação de uma empresa, de um sim. profissional que utiliza esse serviço que você oferece, vai chamar Ah, muito mais atenção sim, do que às vezes um post de uma inteligência artificial super sim, trabalhado ali. Por quê? É a conexão humana. sim, É o que sim. você tem falado mesmo. E é interessante que na pandemia eu até troquei ideias com a Ana, com essa professora. Eu estava fazendo alguns trabalhos, foi o meu primeiro trabalho, eu acho que virtual. Eu troquei uma ideia com ela, falei, como que você sugere, como que você usa a câmera e tal? Aí eu falei com ela, ó, eu vou fazer em iPad. Ela falou, não, legal demais fazer em iPad, mas aqui, experimenta fazer no papel com a sua mão aparecendo, porque nesse momento as pessoas estão precisando da humanização. Eu Sim. falei eu achei aquilo o máximo, e hoje eu tenho uma estrutura para fazer trabalhos assim também, com a câmera Por por cima. cima, 90 graus para aparecer a mão. Então, é uma forma, assim, esse traço, até mesmo uma ligeira imperfeição, isso traz muito do humano que a gente muitas vezes perde, né, nessa linguagem tão informatizada, igual lá no EAD, lá no tribunal, quando a gente faz cursos à distância, nesses bancos de imagem a gente até tem dificuldade, porque é um padrão muito europeu, muito distante da nossa Sim. realidade. Muitas vezes para conteúdos específicos, processuais, eu não encontro imagens a não ser que eu desenhe. Então, assim, o desenho, ele é muito versátil, porque você pode representar qualquer coisa que muitas vezes você não encontra na web. Ou você vai procurar no banco de imagens, você não acha uma coisa igual. Ou você joga você não acha o mesmo estilo de traço. Então, Sim. desenhar é a melhor forma. Não, e por fim, né, esse último painel é isso, é a rapidez que a imagem traz, o conteúdo, imagem, texto traz, a retenção, o foco e o 75%, né, do nosso cérebro, ele é envolvido no processamento de imagens. Então, a gente pode afirmar que nosso cérebro é visual. Quando a gente fala maçã, a gente não pensa na palavra maçã, a gente pensa na maçã. Quando a gente fala festa, a gente imagina as pessoas dançando. Quando a gente pensa em dor, em acidente, a gente imagina um carro batido. Então, assim, o próprio termo imaginar né, conceber imagens. Então, o nosso cérebro é totalmente visual e a gente não Sim. pode prescindir, esquecer, deixar isso de lado. A gente tem que usar esse recurso poderoso de utilizar imagens para nos comunicar de uma forma mais eficiente. Que legal, que conteúdo assim vasto, Ah, né? E se a legal. gente fosse continuar falando aqui, com certeza teria mais Sim, conteúdo, não teria, sim, Arnaldo? teria. Muito conteúdo bom. E para você que quer saber mais desse conteúdo, você pode continuar acompanhando lá no Instagram do Isso, Arnaldo. isso. Novamente, Arnaldo, qual que é o arroba? @Arnaldo BHBR. B de bola, H de horizonte, B de bola, R de rato. BHBR. BH de Belo Horizonte, BR de Brasil.
facinho de acessar, @ArnaldoBHBR. Você continua acessando muito mais conteúdos como esse lá no Instagram dele. E é claro, né, como sempre, os melhores momentos desse episódio você encontra lá no nosso Instagram. Os cortes pronto para você compartilhar, para você deixar o seu comentário, para você deixar sua opinião também, né, os comentários sobre cada um desses desenhos que a gente vai compartilhar Sim, lá, legal. essas imagens. E fica aí o convite para você também seguir, @BH Podcast. Arnaldo, novamente, muito obrigado Oh, pela eu que agradeço. participação. Muito obrigado, Leandro. E fica à vontade para mandar uma mensagem, né? Deixar um convite para o pessoal conhecer ainda mais o seu trabalho, Tá jóia. para as empresas também que podem entrar em contato com você e ter esse facilitador visual Tá jóia. auxiliando no processo deles de criação. Não, excelente, maravilha, Leandro. Eu agradeço também a oportunidade. E eu me coloco à disposição para ajudar, para criar estratégias mais efetivas, mais eficientes, mais lúdicas para a empresa, de qualquer tipo, de qualquer segmento. Esse trabalho pode ser feito, né? Eu já disse, e é o que é mais conhecido no Brasil, em eventos corporativos. Tenho feito nesses 3 últimos anos eventos grandes, né? Como Fire Festival, Festival, Feira do Empreendedor, ABRH. Mas também eu quero até convidar e mostrar que a facilitação é possível em eventos participativos co-criativos, em que as pessoas precisam discutir, precisam chegar numa ideia, precisam projetar soluções. Essa solução tem um facilitador disponível, responsável para colher graficamente o conteúdo, as ideias, pode ser um diferencial e tanto no engajamento e principalmente no sucesso de um empreendimento, de um projeto, porque as pessoas literalmente ficam na mesma página, elas conseguem enxergar tudo que é dito, tudo que é falado sem ruídos no entendimento. Então eu acho assim, duas grandes vantagens, assim, tanto em eventos corporativos, no ramo educacional também, né, para, por exemplo, ilustrar apostilas, conteúdos complexos, na área da medicina também, um colega já me procurou, na estética, eu já fiz um trabalho com a Luísa Pena, mostrando como os procedimentos estéticos são feitos, então eu fiz as imagens e tudo. Então, assim, qualquer tipo de segmento, a facilitação é bem-vinda e pode potencializar a comunicação, pode alcançar mais pessoas e fazer com que elas engajem melhor com o seu conteúdo. É isso. É isso aí. Então, muito obrigado, Eu que Arnaldo, agradeço, novamente Leandro. pela presença. E fica a dica: segue o Arnaldo lá no Instagram, Valeu. ArnaldoBHBR, e também o BH Podcast, o podcast de Belo Horizonte. Muito bom te receber aqui, viu, Arnaldo? Muito obrigado Eu que pela agradeço, presença. Leandro. E para você, fica aí o convite para o próximo BH Podcast episódio aqui no nosso podcast. Um abraço e até o próximo episódio. Até mais.